Muito bem. Irmãos, nós estamos continuando o nosso tema, estamos falando sobre crença. E aqui nós temos uma segunda parte do nosso trabalho, da nossa análise. Nós chegamos à conclusão, então, que a crença nasce da adesão que nós temos em relação ao julgamento. A crença nasce disto. E aí nós chegamos ao ponto de dizer que a gente pode então distinguir pelo menos duas formas de crença. Uma forma ela é espontânea, quanto a questão da necessidade mesmo de afirmar, ou a necessidade de fixar-se, porque nós estamos lidando com afirmações, com proposições, né? E isso não é submetida a uma crítica ou uma verificação forte, arguta, nesse sentido que estamos dizendo, né? E a gente citou, então, Paulo falando em Romanos 4:20 sobre Abraão, que ele não duvidou da promessa, né? E então, nós chegamos ao ponto de lidar agora com um outro tipo de crença, que é uma crença que trabalha mais a ponderação, né? Ela tem uma racionalização em cima dela. E esse tipo de crença está alicerçado nos motivos que a gente chama de demonstráveis, né? Então, o apóstolo Pedro, ele tem uma passagem interessante, 1 Pedro 3, verso 15, né? Ele fala assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Muito interessante essa palavra, né? Porque ele está buscando a razão. Qual é a razão de você ter esperança? E essa esperança de que Pedro fala é a esperança que tem base na fé. Porque ele está falando da espiritualidade, ele está falando da crença, ele está falando de um dos valores da fé, porque a fé produz esperança no coração. Então, é possível explicar? Sim. E mais do que possível explicar, a ideia de Pedro é que devemos estar preparados para isso, estar prontos para isso, né? Já temos questionado para que haja uma base de diálogo a respeito da fé e da esperança que a fé produz, né? Então, é bom a gente entender que a crença é atitude não crítica, enquanto a opinião é uma atitude crítica. Então, nós não estamos falando da crença ligando com a opinião, porque essa posição crítica ela é uma convicção que tem uma inclinação para o provável, né? E a crença religiosa em si, ela é a relação real da pessoa com o sobrenatural ou com o ser sobrenatural que governa a sua vida, com um governo que pode acontecer de duas formas. O governo pode acontecer pelo amor ou pela dor, né? Usando uma expressão muito falada, né, no Brasil, né? Pelo amor, pela dor, né, que a pessoa vem. Mas, na verdade, eu quero dizer do amor e do medo, entendeu? São duas formas que esse governo pode acontecer sobre quem crê. Há pessoas que temem os espíritos, por exemplo, temem os deuses, e por isso prestam a esses espíritos, essas entidades espirituais, rituais, oferendas, veneração e honra. Por que faz isso? Por temor, né? Mas quando perde o medo, então o culto ao que eles temiam também cessa, né? E se alguém continua ainda a prestar culto, embora tenha perdido o temor, se a prática continua, né?
essa pessoa o faz por causa, talvez, da censura social, se ela está dentro de um contexto dos que creem, né? Ou ela pode ver alguma vantagem em estar naquele grupo social, o que acontece muito, né? Então, a crença religiosa, conforme a religião, conforme a tendência da religiosidade, ela se apresenta pelo menos de três formas, ou a gente pode chamar de três tipos. Pode ser um conjunto de práticas exteriores observada pelo acatamento de uma tradição. Então, a pessoa tem uma tradição, né? A tradição ela é uma coisa social, né? A tradição faz parte do processo de socialização do indivíduo. Então, ela recebe por socialização, né? E ela então se submete ao uso social, ao manejo social da tradição, né? Mas ela não tem dentro dela uma convicção ou um sentimento religioso. O sentimento religioso nós já vimos que ou é amor ou temor, né? Então o sentimento não está com ela porque ela está recebendo simplesmente como aquilo que acontece em sua sociedade. Os rituais são praticados, ela está ali, ela pratica os rituais, né? A criança é levada ao culto, ela não tem sentimento algum, mas todos os adultos estão cultuando e ela vai prestar o culto, né? É levado à reverência, às oferendas e ela vai junto, né? Porque faz parte disso. E ela pode crescer e se tornar um adulto e continuar praticando, apesar de que os sentimentos dela não são sentimentos religiosos em relação àquilo. São sentimentos de adesão social, né? Então, por isso que eu falo, é um acatamento a uma tradição. Mas também pode acontecer como um sentimento motivado, ou seja, está motivado por sentimento, né? Como eu disse, do amor, do medo, da confiança, né? Conforme seja o caso, né? Mas não tem ainda aí uma crença nos dogmas revelados, não tem uma crença na doutrina, no sistema da doutrina, no sistema temático que é proposto como norma de viver ou como organização da conveniência das ações, das atitudes e da ética, né? Mas existe, então, está com o sentimento, né? Mas ainda não formou-se a crença nos dogmas, né? Mas também tem um terceiro tipo que pode ser já uma adesão a um ensinamento. Aí nós estamos diante do dogma, da doutrina, da teologia, da explicação, da racionalização da fé, né? Então, pode ser essa adesão ao ensinamento se a pessoa tem admitido que aquele ensinamento foi revelado pela divindade, né? Chegou porque é o querer, é a vontade, são os termos de relacionamento da divindade. Então, os sentimentos correspondentes a isso vão acontecer, vai estar envolvido o sentimento. Mas a base da adesão é o ensinamento, né? Então, ela foi explicada a ela entendeu, ela achou plausível, razoável e dentro do sistema de convicções dela, ela chegou a corresponder com o sentimento, né? Então, a crença, ela tem uma expressão externa que é compartilhar pelos membros da comunidade de fé, né? Uma crença declarada socialmente, ela é uma experiência social, né? Nos atos religiosos, né? Nos rituais, mas ela pode não corresponder à crença individual, né? Porque algum participante específico ou um grupo deles nessa comunidade pode não ter ainda essa crença individual. Ela está apenas participando como membro de uma comunidade de fé. E é interessante que, como membro de uma comunidade de fé, a pessoa pode ir sexta-feira numa prática de rituais, né? E apresentar oferendas e fazer tudo, e no dia seguinte aquilo não significar
compromisso individual para ela, né? Isso é comum na sociedade, você também conhece isso, e eu conheço aqui também no Oriente. E muitas vezes essa crença que os líderes religiosos declaram, né, que são os sentimentos oficiais, os sentimentos que têm o nome daquela religião, né, não é igual esses sentimentos declarados, né, essas palavras declaradas, a crença pronunciada, dita, explicada, ensinada, socializada. Muitas vezes essa crença não é igual à crença daqueles que são participantes da crença, né? Os membros, né? A membresia, para usar uma palavra conhecida nossa, né? Então, a membresia não tem os meus sentimentos. E o valor que o crente dá à sua crença pode ser mais intenso e ter mais fervor do que a expressão oficial da liderança. Às vezes o líder não é um bom exemplo de seguidor da crença. Ele é apenas o que faz os atos litúrgicos, né? Mas a vida dele não é a vida de quem fala bem assim. Ali está um exemplo de fé. Pode ser um exemplo de sabedoria, um exemplo doutrinário, um exemplo de respeitabilidade, mas o exemplo de fé, o exemplo de piedade, o exemplo de relacionamento com a divindade, muitas vezes não está na liderança. Porque como a liderança ela é passada de forma oficial e ela é institucionalizada, então muitas vezes tem uma quebra, né? Em Brasília, uma grande seita, em Brasília, envolvendo realmente muitas pessoas, teve uma troca de liderança muito tumultuada, né? Porque o líder espiritual que ia responder e receber, né, a liderança de toda a seita que está em Brasília, mas está espalhada pelo Brasil e até um pouco fora também, né, um pouco no exterior, essa seita que tem se estendido, né, o líder, que era o sujeito espiritualizado, né, e com a respeitabilidade por ser alguém assim, ele, no momento dele assumir, aí o filho da líder, né, uma mulher, ele falou, não, eu sou o herdeiro. Eu sou o herdeiro da crença. Eu sou o herdeiro da liderança. E aí houve um conflito, né? É engraçado, às vezes eu assisto o vídeo, né, tenho gravado, e eu fico pensando como que essas coisas são, né? E aquele líder, então, espiritual foi vencido e um líder oficial assumiu a presidência, né? Então, isso pode ocorrer em muitas situações, muitas religiões, né? Pode acontecer numa igreja, pode acontecer diante de uma comunidade mística. Peço perdão. Então, esse tipo de ação significa que a crença ela está sempre sujeita à interpretação e escolha. Falei que eu ia repetir isso várias vezes, né? A crença está sujeita à escolha. A crença é um ato volitivo. Ela precisa de uma interpretação, né? Então, a crença está sujeita à interpretação individual. E a liderança social de uma crença ou os atores sociais daquela crença precisam lidar com essa realidade de que a crença passará pelo filtro individual e esse filtro individual é o que vai dizer como reagir ao que tem sido posto. Então, esse é o sentido, né? Às vezes eu vejo no meio cristão, né, a pessoa perguntar bem assim, abrir a Bíblia e perguntar para o líder, onde está isso na Bíblia? É muito bom, é muito legal, né? Onde está isso na Bíblia? Isso que você está ensinando, onde está? Essa prática que nós estamos fazendo hoje, que você está falando que é de lá de trás, é de um tempo da igreja, onde que está pautado na Bíblia? Olha, está vendo? A interpretação individual cobrando da liderança o posicionamento. E isso é lindo, né? É lindo porque mostra
essa atividade da crença também no indivíduo, né? Para a Bíblia, só fazendo aqui esse contraponto, né? Porque eu estou falando de religiões mundiais, mas eu sou um cristão, então eu sempre faço o contraponto, né? Para a Bíblia, crer não é apenas concordar diante de certas proposições de um credo. Antes, crer em Jesus Cristo é você outorgar a sua alma aos cuidados da divindade, aos cuidados de Deus, de Cristo. Então, a fé que a Bíblia prega depende de uma unidade, de unir-se em resposta daquela pessoa ativamente com a operação do Espírito Santo, fazendo com que não apenas se creia em certas realidades, mas muito mais que a pessoa seja transformada por essas realidades. Então você observa que a crença que se tem pode levar a pessoa a muitas opções religiosas, né? Por isso importa crer no que dá segurança à alma. Eu diria como cristão, importa crer no que te leva à vida eterna, né? É muito ruim quando a pessoa crê em algo que não lhe dá segurança. Você tem o medo, você tem o temor, você tem a participação social, você tem medo da censura social. Tanta coisa acontece, mas você não tem segurança. O que vai acontecer depois que você fechar os olhos para essa vida e encarar a eternidade, né? Que é a principal preocupação religiosa. Então você deve ter compreendido o que é crença e a dinâmica que a crença tem. Também eu procurei dizer, desde da nossa participação passada, do vídeo passado, né, os aspectos próprios à crença religiosa e como eles são compreendidos, né? E quando a gente entende, então, esse princípio, a gente pode melhor compreender as religiões, né? As propostas das religiões e o modo de ser de cada religião. Também entendermos e abrirmos diálogo com os fiéis que estão ligados a essas religiões. Então, este é o ponto que está diante de nós e eu apresento para sua consideração. Nós vamos continuar, então, agora, na sequência, falando sobre religião. Vou iniciar dizendo o que é religião, já que trabalhamos nesse instante o que é crença, né? Eu sou Valdeir Contaifer, estou apresentando para você essas considerações dentro da ideia de um curso sobre religiões mundiais. Obrigado.